inclusive nos requer, é transformador. Já convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 9. Desde ontem eu tenho recebido diversas advertências sobre o culto dura só meia hora, não ultrapasse. Então, vamos abrir e dar início. Se prestaram bem atenção ao louvor que tivemos hoje, esse louvor abençoado, garanto que não vou conseguir acrescentar muita coisa. Praticamente tudo o que direi já foi cantado essa noite. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Senhor Deus, te dou graças, Pai, te louvo pela tua palavra, que essa noite o Senhor possa revelar aos nossos corações dos teus mistérios e do teu amor para conosco, através de todas essas passagens, Senhor Jesus, todos esses momentos que o Senhor permitiu que ficassem registrados, para que hoje nós pudéssemos ter nossa fé alimentada e o nosso coração grato pela tua obra e por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Igreja, a palavra do Senhor me veio quanto a esse capítulo 9, quanto ao cego de Siloé. O cego de Siloé, ele tem uma cura, tem uma ministração diferenciada. É estranha, por assim dizer. Ele, em primeiro lugar, ele não é como outros cegos curados por Jesus, porque ele não clama por Jesus. Diferente do cego de Jericó, que grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego, ele nem ao menos tem voz aqui. Ele só fala quando já é curado. E a cura dele vem de uma discussão entre Jesus e os discípulos sobre por que aquele homem é cego. E Jesus responde para que as obras de Deus sejam manifestas na vida dele. E é sobre isso que o Senhor falou comigo, sobre as obras dele em nossa vida. Quando Jesus cura esse cego, ele também recorre a uma técnica que não precisava ser usada, aparentemente. Jesus muitas vezes orou e simplesmente a pessoa foi curada. Inclusive, ele curou um homem que estava morto. Ele apenas tocou no caixão que passava e esse homem ressuscitou. Os cegos, ele dizia: receba a visão, e eles recebiam. Mas com esse homem algo diferente acontece. Jesus cospe no chão, faz um barro, aplica nos olhos dele e diz: lava-te no tanque de Siloé. Não é por acaso que o Senhor faz isso. Nenhuma obra de Deus é por acaso. E o que está sendo ministrado aqui não é uma cura. É a obra de Deus sendo revelada na vida desse homem. É algo muito maior e mais profundo. Se voltarmos à Bíblia, em Gênesis 2, versículo 7, é dito na palavra do Senhor que Deus fez o homem do pó da terra, de argila, de barro. E após ter moldado, ele soprou o fôlego de vida e o homem teve vida. Igreja, nesse momento, o que Jesus fazia com esse homem era exatamente isso. Jesus, ao aplicar o barro nos olhos daquele homem, que era cego desde o seu nascimento,
ele estava refazendo aquele homem. Ele estava construindo os olhos daquele homem naquele momento. E não somente os olhos, algo muito maior estava sendo construído. Ele por inteiro estava sendo moldado naquele momento. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 18, explica o porquê isso deveria acontecer, o porquê Jesus está fazendo isso. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 18, no versículo 1, o Senhor fala ao profeta dessa maneira. A palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que o Senhor falou aqui ao profeta Jeremias era uma promessa. Se você já teve a experiência de brincar com argila ou barro, que seja, se você percebeu que havia uma pedra, uma folha, um galinho, qualquer mísera coisa dentro da sua construção, você saberá que se você deixar secar daquela maneira, vai se quebrar, vai se partir e não será possível para nenhuma utilidade aquilo que você está fazendo. Por isso a necessidade do oleiro de fazer uma obra perfeita. Aquilo que não é perfeito não resiste. Aquilo que é imperfeito, com o tempo tende a se quebrar e se deteriorar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias aqui, a casa do oleiro era próxima a um pórtico, um portal de Jerusalém chamado Porta dos Cacos. E essa Porta dos Cacos ficava próximo de uma região onde era abundante em argila, onde havia muita matéria-prima para aquele oleiro trabalhar. Curiosamente, essa Porta dos Cacos ficava muito próxima aos poços de Siloé. A promessa que o Senhor fez aqui em Jeremias, séculos mais tarde, foi cumprida no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Naquele mesmo lugar onde o Senhor prometeu, farei um novo ser, Jesus estava construindo uma nova raça. Jesus estava construindo um novo ser. E assim o Senhor nos molda de uma forma que vai além de uma simples mudança, um simples receber de visão. A palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: e ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivesses considerado Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a obra que o Senhor fez na vida daquele cego. Tudo foi feito novo. A minha tradução diz meramente humano, outras traduções trazem como não meramente do ponto de vista carnal. Quando o Senhor ministra sobre aquele cego, curioso que Siloé significa o enviado, que é uma prefiguração do próprio Cristo. Ao ser lavado nos poços de Siloé, aquele homem tem tudo nele alterado. O próprio DNA dele é reescrito. Ele é uma nova criatura. Não se trata mais de um ser humano. Você, nascido de novo, nascido para ser filho de Deus, você não é mais humano. E isso é dito pelo apóstolo Paulo, não no sentido, reconheça-se como não sendo mais um humano, mas reconheçamos ao nosso irmão, aquele que foi mudado. Olhe ao seu redor, aquele que já foi feito filho de Deus. Se você está sentado do lado de alguém que já recebeu o Senhor Jesus Cristo, você não está olhando mais para um ser humano. Isso é uma coisa
estranha por demais, e se dita fora daqui, provavelmente dirão, você está louco, isso não faz o menor sentido. E dê glória a Deus por eles dizerem que você está louco, porque de fato, assim o é. O Senhor nos faz uma nova raça, um novo tipo de ser, não somos mais homo sapiens, somos filhos de Deus. Aqui tudo é mudado, a nossa carne, o nosso DNA não define mais quem somos, mas o Espírito que é colocado em nós. Tudo é feito novo. Isso é ser uma nova criatura. Essa palavra tocou muito ao meu coração, porque Jesus é filho de Deus, ele tem características do próprio Deus. E já entendi Jesus como Salvador, como amoroso, assim como Deus, por vezes juiz como Deus, mas eu ainda não tinha visto, eu ainda não tinha reconhecido Jesus como Deus Criador. E nesse momento Jesus se mostra como um Deus Criador. Isso é incrível, porque Deus criou o mundo em 7 dias, mas o homem foi feito no 7º dia, e a mulher foi feita enquanto o homem dormia. Ser humano nenhum jamais viu a criação sendo feita. Mas naquele momento, aquele cego, quando ele estava sendo curado, uma nova criatura estava sendo feita. Foi dada aos homens a oportunidade de ver Deus criando. Nunca se imaginou isso, nunca se pensou que isso seria possível. O homem até aquele momento jamais havia presenciado. E se você é nascido de novo, se o Senhor tocou já no seu coração, você vê, você é agora uma nova criatura, você é esse excepcional que Deus está fazendo a partir de Jesus Cristo. E por que tudo isso? Por que essa necessidade? Por que Cristo deveria fazer uma nova criatura? O que estava de errado? Afinal de contas, Deus já nos fez. Qual era a necessidade de fazer um novo ser? A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 3, diz assim: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O Senhor já havia nos dado a lei dele, antes, com Moisés, e a lei do Senhor era nada mais do que uma receita perfeita para se chegar ao céu, mas ela continha um pequeno problema. Ela era justa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. E nós não éramos, nunca fomos. Não tinha como sermos santos e perfeitos de acordo com o que a lei queria. Por mais que tentássemos, por mais que cada um se esforce, é impossível seguir a lei. É impossível ser obediente o tempo todo, um momento ou outro vamos falhar. E isso é imperfeição, isso é necessidade de fazer algo novo. E o Senhor assim o fez. O fez não por necessidade, mas por amor a nós. Por amor ao mundo, Deus enviou o seu Filho, para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra do Senhor continua: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. É essa a grande transformação. Quando não somos vistos mais do ponto de vista meramente humano, não somos mais estritamente vistos do ponto de vista da carne, mas do Espírito que habita em nós. Aí o olhar do Senhor para nós já muda. Deus não está nos enxergando. Deus enxerga o Espírito que Ele colocou em nós. E esse é o ponto diferencial. Se Deus não nos enxerga mais como somos, Deus não enxerga mais o nosso pecado. Ele enxerga o Espírito que Ele colocou em nós, que nos dá plena garantia de chegarmos diante dEle. Não somos mais condenados, agora somos salvos. E a palavra do Senhor diz ainda mais: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Essa é a obra que o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor nos dá espírito de paz, espírito que nos garante a chegarmos diante dEle. E a obra do Senhor é linda, ela é perfeita, e realizada na vida desse cego,
aparentemente está tudo ótimo aqui. Não, essa história poderia acabar logo aqui, com essa transformação, mas havia um pequeno problema. Ele ainda não tinha visto a Jesus. Ele foi curado por Jesus, mas ele ainda não tinha enxergado a Jesus. E se você prosseguir a leitura, não lerei tudo, lerei apenas alguns trechos, mas confira em João 9, aquele homem é levado para a sinagoga, onde os judeus fariseus começam a questionar como essa cura aconteceu, o que ela significa. A principal crítica era porque era sábado quando Jesus fez aquilo, e muitos diziam, esse homem é pecador, porque ele está curando no sábado. Outros diziam, mas ele não pode ser pecador, Deus não ouve pecadores. É muito engraçado, seria muito mais engraçado se não fosse trágico, que esses fariseus insistiam que Jesus não era de Deus, porque ele estava curando no sábado. E isso era trabalho, não era permitido, segundo a lei de Moisés, trabalhar no sábado. Agora, curioso, eles estavam reunidos em assembleia. Eu acho que isso é trabalho. A lei, infelizmente, não vai medir esforços para condenar alguém. Se você seguir a leitura, você descobre que aquele homem foi expulso da sinagoga. Isso é uma coisa assustadora, isso é uma coisa terrível. A sinagoga era a igreja, até então entendida. Ainda não havia sido instituída uma igreja. A sinagoga era o único lugar do mundo onde era guardada as palavras do Deus verdadeiro e onde Deus poderia ser adorado. Então chega um homem curado, pronto para dar glória a Deus, e aqueles fariseus dizem, não, você foi curado no sábado, você foi curado por um pecador, você deve ser condenado. Isso é uma coisa curiosa. O que impedia aqueles fariseus de enxergarem a Cristo? Se você ler, continuar a leitura, você verá que, insistentemente, os fariseus dizem, nós sabemos quem é Moisés, sabemos de sua lei, mas não sabemos quem é esse Cristo, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, nós sabemos que devemos guardar o sábado, e é incrível tanto que a palavra sabemos sai da boca dos fariseus. Eles sabem demais, sabem muito. Entretanto, quando é perguntado àquele homem sobre o que ele sabe, aquele cego ele responde uma das mais belas confissões de fé que, na minha opinião, que existem na Bíblia. Aquele homem diz, no versículo 25, João 9, 25, se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Aqueles homens fariseus, eles sabiam muito, mas eles não sabiam o essencial. Eles não sabiam o que aquele homem recebeu de entendimento. Ele era cego, mas agora estava enxergando. Aquele homem, com essa frase, ele reconheceu a condição miserável dele. O apóstolo Paulo, ao falar da condição humana, ele diz, miserável homem que sou, quem me resgatará desse corpo de morte? A palavra miserável é muitas vezes associada a um xingamento. Nem todo mundo sabe o que realmente miserável significa. A palavra miserável significa, nos originais, aquele que é digno de dó. E é exatamente isso que você é. Exatamente isso que eu sou. É exatamente isso que todo ser humano é. Um ser mísero, digno de dó. É pequeno demais, é fraco demais. Como vai resistir a um Deus tão grande? Quando esse homem recebeu a cura de Cristo, quando ele foi feito, ainda que ele não tivesse noção, ele já estava sendo transformado em uma nova criatura. Ao lavar os olhos, o Espírito do Senhor já estava se movimentando dentro dele, porque só com o Espírito do Senhor é que é possível reconhecer que somos míseros, que somos totalmente dependentes do Senhor. Os fariseus, eles se apoiavam demais no conhecimento que eles tinham. Não era um conhecimento fraco, não era um conhecimento tolo, era um conhecimento da Torá. Eles estudaram durante anos, eles deram duro. Os judeus, durante séculos e séculos, guardaram as palavras do Senhor, resistiram a invasões, resistiram a guerras,
protegeram, cuidaram da liturgia. Temos que dar um pouco de crédito aos fariseus. Porque, afinal de contas, depois disso tudo aparece Jesus e diz, pela graça sois salvos. Foi difícil demais para eles ouvirem isso. O tanto que doeu no coraçãozinho deles. Mas a obra é de Deus. Essa obra não é humana. Essa obra, guardada por séculos e séculos, todo esse conhecimento, entendimento, por maior que ele parecesse, não valia nada diante do que Deus estava fazendo e propondo por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, fariseu, ele recebia conhecimento da mais alta classe. Discutimos hoje isso na escola bíblica dominical, o tanto que ele era formado, era entendedor, estudou aos pés de Gamaliel. Esse apóstolo Paulo, ao receber a graça do Senhor, ele diz, eu considero tudo que eu aprendi como esterco. Não serve para nada mediante aquilo que eu ganhei em Cristo Jesus. Tudo aquilo é muito pequeno. A palavra do Senhor em Coríntios diz que o próprio entendimento, haverá um dia que ele vai cessar. E que o que entendemos hoje é como que olhando para um espelho polido, um espelho mal lavado, vamos colocar assim, em que a gente vê um reflexo todo borrado. O conhecimento que nós temos, mesmo de Deus hoje, mesmo da palavra do Senhor hoje, por mais engrandecedor que ele possa parecer, ele é incompleto. E haverá um dia que ele simplesmente vai cessar. Aquilo que é incompleto, aquilo que não é perfeito, está destinado a se encerrar. E o conhecimento vai ser encerrado. A própria esperança vai se encerrar, porque afinal, quando o Senhor retornar para nos buscar, não teremos mais o que esperar, já estará acontecendo. Não há sentido para a esperança. A própria fé, haverá um tempo em que ela se encerrará, porque acreditamos e conhecemos, e a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Quando finalmente enxergarmos ao Senhor, que fé será necessária? Nós vamos estar vendo ao Senhor, não precisaremos acreditar, Ele vai estar diante dos nossos olhos. Mas uma coisa permanece, uma coisa é eterna, a mais forte dessas coisas é o amor. É o amor de Deus por nós. Não é nosso amor, é o amor de Deus. Isso é digno de confiança, isso é digno de entendimento. Após o entendimento que eles são miseráveis, que somos miseráveis, nós estamos preparados para reconhecer que precisamos de Deus. Enquanto insistirmos em dar valor àquilo que somos, mesmo aquilo que acreditamos estar sendo usado para salvar a Deus, para nos achegarmos a Deus, as nossas obras, enquanto acreditarmos que isso tem algum valor, nós não estaremos dando a glória devida ao Senhor, nós não estaremos realmente vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor, no livro de Mateus, capítulo 20, conta a parábola dos trabalhadores da última hora. E esses trabalhadores, trata-se da história de um senhor, um dono de uma vinha, que contrata trabalhadores, ele sai de manhã e fala, e vocês que estão aí, vocês têm emprego, venham aqui trabalhar na minha vinha, trabalhem o dia inteiro, eu vou pagar um denário para vocês. E eles aceitam, e conforme o dia vai passando, ele vai buscando mais pessoas, até que faltando só 1 hora para o período de trabalho se encerrar, ele ainda encontra mais pessoas e chama para trabalhar. E após o trabalho, todos eles recebem um denário. Mas aqueles primeiros trabalhadores ficam indignados, revoltados. Eu trabalhei o dia inteiro, por que eu estou recebendo o mesmo que aquele que trabalhou só 1 hora? E eles reclamam ao senhor da vinha. É curioso, porque não existia CLT naquele tempo, não existia direito do trabalho. Você fez seu trabalho, eu te paguei, vai embora, meu filho. Não reclama. Está reclamando? Rebelião. Soldados, façam um favor aqui, por favor. Mas não é isso. Aquele senhor da vinha, ele simplesmente se volta para aqueles trabalhadores que estão sendo grosseiros e estão sendo extremamente desrespeitosos com a autoridade dele e diz, amigos, não foi isso que eu combinei com vocês? Não é isso que eu tenho para dar para vocês? O que mais me impressiona nessa parábola é o senhor da vinha chamar eles de amigos. Que intimidade é essa? Conheceu no mesmo dia e já chega afrontando esse senhor da vinha,
Mas ele os chama de amigos. E o Senhor termina essa parábola com aquele versículo que tanto faz confusão na mente de várias pessoas, que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Aqueles que entendem que não se trata do trabalho, mas se trata da relação com aquele que te chama para o trabalho, esses sim recebem o verdadeiro pagamento. Esses sim entendem o que realmente importa. Nossa jornada com Deus é exatamente assim, não se trata do que estamos fazendo para Deus, mas se trata de ser nós e Deus. Deus está o tempo todo buscando uma relação que foi perdida no Éden. O que Deus quer para nós não é um trabalho cego, como aqueles fariseus insistiam em fazer. O que Deus quer para nós é uma relação. Deus quer dizer para nós, não tenham medo de mim, eu os amo. É isso que Deus quer, que reconheçamos que Ele nos ama e que podemos nos achegar diante dEle com tranquilidade. Por fim, essa história termina com aquele homem sendo expulso. E quando ele é expulso da sinagoga, é curioso, ele é expulso após ele ministrar uma palavra. Ele diz, curioso vocês dizerem que aquele homem é pecador, porque Deus não ouve a pecadores. E se ele fosse pecador, ele não poderia fazer isso. Quando se vive, se recebe a graça do Senhor, você não precisa ter muita coisa. Você não precisa ser inteligente. Você não precisa ser bonito. Você não precisa ser rico. Você não precisa de nada. O Espírito se encarrega de todas essas coisas. Aqueles homens fariseus estudaram por anos para alcançarem algum conhecimento, para merecerem seu conhecimento. Aquele homem, após receber a cura do Senhor, após receber a transformação, recebeu o conhecimento, já veio no pacote. É isso que o Senhor nos faz. Quando Ele nos faz nova criatura, tudo em nós é mudado. E isso irritou demais aqueles fariseus. Não é possível que eu, tanto tempo trabalhando e merecendo, tenha que escutar esse cara que acabou de chegar, um pecador ainda por cima de tudo. E por fim, no versículo 35, Jesus ouviu que o homem havia sido expulso e quando o encontrou lhe disse, acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou, tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem, Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Toda a caminhada desse homem era para chegar a esse ponto. No momento em que Jesus aplica o barro nos olhos daquele homem, toda a trajetória era para chegar nesse ponto. Primeiro, aquele homem a visão dele foi restaurada para que ele enxergasse a condição dele de miserável. Para que ele se enxergasse no mundo. E quando ele enxergou o mundo em que ele estava, o mundo não o reconheceu. As pessoas disseram, não, nem sei mais quem é você não pode ser aquele cego, não te reconheço, não pode ser você. O mundo o expulsou, de certa forma. E quando ele foi para a sinagoga, aqueles que ministram a lei que revela o pecado em nós, disseram, você é um pecador, você não pode se achegar a nós. E ele foi expulso, igualmente. Quando aquele homem teve os olhos tirados primeiramente do mundo, depois ele teve os olhos tirados da lei, agora ele poderia contemplar a Cristo. Esse era o trajeto. Finalmente ele contemplou a Cristo e nesse momento ele creu com o coração e proclamou com a boca, Senhor, eu creio, e se prostrou diante de Jesus. Essa é toda a caminhada que existe em nossa salvação e é para a nossa vida também. Mas Jesus termina dizendo, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto perguntaram a Jesus, porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus, se vós fosseis cegos não seríeis culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Mas quando aqueles fariseus disseram, nós vemos, nós enxergamos, nós somos cegos, a cada momento em que eles disseram, nós sabemos de Moisés, nós sabemos, o nosso entendimento diz isso. É preciso entender, é preciso reconhecer que somos cegos
e que só o Senhor pode nos dar a visão. Qualquer entendimento da nossa parte não é capaz de gerar o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno vem do Espírito Santo de Deus em nós. E isso não é obra nossa, é obra de Deus. Não é obra nossa para que não haja falha, porque enquanto nós trabalhamos haverá falha. Se a salvação dependesse de nós, a vida seria uma tortura sem fim, esperando a morte. Errei, agora estou no inferno. Estou acertando, essa semana eu estou bem. Com certeza eu vou para o céu. Me orgulhei de ir para o céu, agora eu vou para o inferno. Seria um desastre. O Senhor se assegurou que não ocorresse esse desastre. E Ele mesmo cumpriu aquilo que, a única coisa que poderia nos salvar. E para encerrar, confesso que perdi o tempo, não sei se estou no horário, mas para encerrar, quero ler um trecho de Hebreus, sobre o ministério de Cristo. Nada vem de nós depois de Cristo. Enquanto vivíamos de acordo com a lei, nós dependíamos da nossa boa obra para tentar alcançar alguma coisa, e ainda assim, os sacrifícios eram necessários na lei porque o pecado era constante. Quando vem o ministério do Senhor Jesus Cristo, o último sacrifício é feito, e o próprio sacrifício era também sacerdote naquele momento. Os sacerdotes e sacrifícios se uniram e consumaram toda a necessidade de sangue que o pecado exigia, e fomos libertos. Em Hebreus 8, a partir do versículo 6, é dito: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança com a casa de Israel, passado aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente, e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade, e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Isso já foi aniquilado. Essa promessa que o Senhor fez aqui é uma promessa de Deus descrita no Velho Testamento, em que Ele afirma que nós não vamos mais obedecer à lei, porque devemos obedecer à lei. Nós vamos obedecer aos mandamentos do Senhor, porque será natural de nós. Mas não é natural da carne, não é natural do ser humano obedecer à lei do Senhor. Ele o tempo todo volta para o pecado. E quem disse que você é humano agora? Essa foi a obra do Senhor em nós. Não somos mais humanos, não somos mais regidos pela nossa carne. Agora eu não tenho que obedecer à lei do Senhor. Eu simplesmente vou obedecê-la porque essa faz parte da minha natureza agora. Minha natureza foi mudada. Você não pode exigir a um lobo que não se alimente de sangue. É natureza dele se alimentar de sangue, mas se esse lobo é transformado num cordeiro, ele já não é mais um lobo, ele é feito uma nova criatura, e uma nova criatura tem uma nova natureza e novos hábitos. Ele é transformado. E é isso que o Senhor nos promete. O Espírito dele em nós nos leva a cumprir aquilo que antigamente não foi possível realizar quando eram mandamentos. E a parte mais bela desse trecho, acredito eu, seja quando ele diz: perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Porque haverá um tempo de juízo, haverá um tempo em que todas as obras serão julgadas. E que todos aqueles que pecaram
terão os pecados expostos. Não acredito que necessariamente diante de todas as pessoas no dia do juízo final, porque afinal o que importa a todas as pessoas, quem vai estar vendo é Deus. Quem estará lá sentado no trono de juiz é Deus, o que é bom. Ele sim importa, a opinião dele sim importa. E ele verá o pecado de todas as pessoas, e esses pecados conduzirão todas essas pessoas ao inferno. Entretanto, para aquele que é chamado, aquele que foi feito nova criatura, no momento em que for passar os pecados dele, só vai aparecer 3 palavras: Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele pode até dizer, mas Senhor, eu também pequei. E Deus vai responder, pecou? Sim, eu pequei várias vezes, o Senhor não se lembra? E o Senhor vai responder, não, me esqueci. Essa é a promessa do Senhor para nós. Com essa obra do Senhor, com essa nova aliança, Ele se esqueceu dos nossos pecados. Você lembra? Não precisa lembrar. Ele se esqueceu. Se Deus se esqueceu, que te importa? Que importa aos outros? O Senhor perdoando nosso pecado, não resta mais nada, não é preciso ter medo. Não é preciso obedecer ao Senhor, não é preciso buscar ao Senhor por medo de ir para o inferno, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer nosso amor. E não é simplesmente o nosso amor, o Senhor quer restaurar a relação conosco. Dessa forma, não é possível ter medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E o Senhor quer viver uma relação de amor conosco. O primeiro sentimento que o homem teve em relação a Deus, quando ele caiu no Éden, foi medo. Foi escutar a voz de Deus e se esconder com medo, porque Deus descobriria seus pecados. E assim a humanidade seguiu, até que Jesus vem e diz, ei, não precisa ter medo. Deus não te odeia, Deus te ama. E é por isso que eu estou aqui. É para te fazer nova criatura. Essa é a palavra do Senhor para nós. Essa é a palavra que o Senhor falou ao meu coração. É uma palavra de salvação. Mas o que é a nossa vida se não a salvação do Senhor? O que é a nossa vida se não essa parte que é a mais importante? E que possamos viver, não apoiando a nossa confiança no que entendemos, mas confiantes no amor. Não do nosso amor, mas no amor de Deus. Se você não consegue acreditar que é salvo, então é porque há uma dúvida em relação do amor de Deus para com você. E eu digo, o Senhor te ama. E eu não digo isso pela minha própria boca, mas porque a palavra do Senhor está dizendo, Deus te ama. Não tenha dúvida. O que Ele fez em você é responsabilidade dEle. E Ele garante, Ele não vai falhar contigo. Convido os irmãos a ficarem de pé. Faça uma oração. Se por algum motivo você não sente esse amor, se há alguma dúvida, ore ao Senhor, peça a Ele que se revele a ti como o Deus amoroso que Ele é. E tenha certeza, não precisa ter medo, Deus não quer te matar, Deus não quer te acusar, Deus não quer te julgar para o inferno, Deus quer te salvar. Se não fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho, o melhor que Ele tinha. E se você nunca passou por essa experiência, se você ainda é um ser humano, ore agora e só peça, Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Creia com o coração, confesse com a boca e só. O resto pode deixar que o Senhor faz por nós. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, e te louvamos essa noite. Reconhecemos, Senhor, que toda obra vem do Senhor. Não temos parte com isso, não temos qualquer mérito nisso. A nós só é necessário reconhecer o quão miseráveis somos, o quão dignos de dó somos, o quão pequenos, o quão distantes nos tornamos de Ti. E ao mesmo tempo reconhecer que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos faz nova criatura, o Senhor nos faz um novo ser. Nós não somos mais vistos de modo meramente humano. O Senhor nos lavou, o Senhor nos deu nova visão, uma visão que agora nos permite enxergar o mundo como ele realmente é, a lei e o Senhor como realmente são, e também, finalmente, enxergar o Senhor Jesus, que é nossa salvação,
e nos dá a possibilidade de nos prostrarmos diante de Ti e dizer: Senhor, eu creio no Teu Filho amado, que morreu para me salvar. Assim é feita a nossa salvação, assim é feita a Tua obra em nossas vidas. Assim se cumpre a profecia mais antiga que está descrita no Teu livro, que diz que da mulher sairia um descendente que pisaria a serpente. Esse descendente foi o Senhor Jesus Cristo, que pisou todo o mal e que agora nos deu a liberdade. Podemos viver e podemos contemplar o Senhor. E que possamos conhecer o Senhor e prosseguir de conhecer, como é descrito no livro de Oséias, mas que além de te conhecer, nós possamos viver desse teu amor. Pois não basta apenas conhecer, é preciso viver, é preciso sentir, pois é isso que o Senhor tem de melhor para nós, pois o teu amor é o que permanece e dura para sempre. Que possamos, Senhor, experimentar o teu amor, que não tem largura, profundidade, com medidas possíveis, o qual não pode ser parado por vida, morte, anjos ou demônios, mas que é sublime e jamais se separará de nós. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos por tua obra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.